Em Ribeirão Preto, famílias estão enterrando os mortos com suspeita de coronavírus às pressas e sem ter certeza se as vítimas foram contaminadas pela doença. No estado, uma resolução considera que todo cadáver é potencial infectado. A regra é julgada antiética e ilegal. A jornalista Renata Carvalho fez um desabafo nas redes sociais após o falecimento do tio, João Hercílio de Carvalho, de 68 anos, com suspeita de coronavírus em Ribeirão Preto. O homem chegou a passar por atendimento na Unidade Básica de Saúde do centro, mas nenhum exame foi feito para detectar a contaminação. Nem mesmo foi atestado que o idoso tinha sintomas da doença. No entanto, o corpo foi apresentado aos parentes em caixão fechado e por um período máximo de 2 horas. Meu tio tomou todos os cuidados. Como ele pegou, ninguém sabe. Se é que ele pegou, se é que ele morreu de Covid. Agora a gente está aqui. E é horrível perder alguém. Mas numa situação dessa, parece que é ainda pior. Porque a gente não pode se abraçar, a gente não pode ficar perto, a gente não pode ficar junto. E é horrível. Eu só peço que governantes olhem para isso. Falar para ficar em casa é fácil. A gente fica, mas quando a gente pega, e aí? Faz o quê? Enterra. Simplesmente assim. A funerária vai lá, bota num saco plástico e já enterra. E nem sabemos se é Covid ou não. Dezenas de famílias estão enterrando os mortos com suspeita de Covid-19 às pressas e sem ter a certeza se as vítimas foram contaminadas pela doença em todo o estado de São Paulo, depois que o governo publicou um decreto alterando a forma de registrar as mortes. A resolução assinada em 20 de março pela Secretaria de Segurança Pública considera que qualquer cadáver, independente da causa da morte, é potencial portador de infecção por coronavírus. A regra, segundo o Estado, serve para reduzir as possibilidades de contágio e disseminação da doença. Mas esse médico pediatra e toxicologista afirma que a resolução é antiética e não permite ter a real dimensão da mortalidade pelo vírus. Ele está inflacionando o número de pessoas a Covid. Então, com isso, aumenta o número de pessoas que teoricamente, quer dizer, erradamente, vale de Covid, e com isso inflaciona os números. Então, dá uma sensação para o povo que o número é muito superior que é na realidade, e ainda aumentando o pânico, certo? E o medo da população. Certo? Outros países não se permitiram isso, certo? Eles podem dar um diagnóstico tentativo, desde que, certo, há indícios bastante sólidos que pode ter sido Covid. É diferente uma pessoa morrer por Covid e uma pessoa morrer com Covid. O por Covid é uma pessoa doente, infectada, causada pelo vírus. Com Covid, ele tem outra patologia, estava contaminado, mas a causa-morte dele não era do vírus. Isso é extremamente, evidentemente, importante, tanto para o seguro, socialmente e também para a tranquilidade da família. Esse advogado também afirma que a maneira como o governo tem tratado os casos de óbito durante a pandemia é ilegal e fere um dos direitos fundamentais da Constituição, o da crença. As pessoas querem se despedir do ente querido e tem que se valer de uma urna funerária lacrada, às vezes um sepultamento em covas, valas coletivas, e você não sabe sequer se o cadáver que está ali dentro daquela urna é efetivamente o seu parente. Então, isso também mexe com o sentimento e o respeito à religiosidade e aos mortos. Se não bastasse isso, quer nos parecer que há uma necessidade, a finalidade da existência desse tipo de disposição é macular números, ou para maior ou para menor. Para menor, a subnotificação. Para maior, para causar alarde social, de modo a sustentar o decreto que já não vem sustentando há algum tempo. Ximene Osório para o Jornal da Clube. No caso do senhor João Hercílio, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foram seguidos todos os protocolos quando o óbito ocorre em residência. Confirmou que, seguindo determinação do decreto, não realizou necrópsia e que o paciente passou por atendimento na UBS Central há 10 dias. Disse ainda que foi colhido material para detecção da Covid-19. Já o governador João Dória disse em rede social que a resolução segue protocolo internacional adotado durante epidemias e recomendações da Organização Mundial de Saúde. Informou também que casos somente serão contabilizados como Covid-19 após teste dar positivo.
Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Lucas Saciloto. Lucas, antes de mais nada, essa medida do Estado de São Paulo pode render processos futuros, no seu entendimento? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem. Para começo de conversa, não existe nada mais absurdo que essa resolução do governo do Estado de São Paulo. Tá? É terrivelmente absurda. Com certeza, isso pode render processos contra os estados presentes e futuros. Tá? Por quê? Os familiares estão impedidos de realizar eventuais ritos religiosos ou não, se despedirem de uma maneira correta, adequada dos seus entes queridos. Né? Isso gera um dano, né? Um dano moral. E isso daí pode sim gerar um processo contra o Estado e, consequentemente, um passivo financeiro. Tá? E quem paga isso somos nós, a população. Exatamente. Considerar toda morte por Covid-19 atrapalha até nas políticas públicas, né, de combate à pandemia. Esse assunto não merece uma atuação do Ministério Público? Sem dúvida, o Ministério Público já deveria estar atuando e contestando essa resolução. Não sei se isso foi feito ainda, acredito que não. Hoje o que existe é uma corrida por mortos. Tá? Os estados estão correndo, contabilizando mortos. Quanto mais mortos por Covid, melhor. Por quê? Mais mortos, mais recursos da União. Tá? E o que está acontecendo? Estados que poderiam receber mais recursos não estão recebendo em função, por exemplo, do estado de São Paulo, que está contabilizando muitos mortos que não são, na realidade, não morreram por Covid. Num caso tão extremo como esse que mostramos aí na matéria, cabe uma investigação ou até mesmo uma investigação da União? Com certeza. Deveria ter uma investigação mais aprofundada. A família deverá procurar um advogado particular ou até mesmo a Defensoria Pública, tá? Para procurar saber o que realmente aconteceu, o porquê disso acontecer. Se o número de mortos for inflado, a sociedade pode não ver o tamanho da culpa da má gestão dos políticos? Com certeza. Números inflados, maior entrada de dinheiro da União para os estados. Maior entrada de dinheiro com o estado de calamidade decretado, contratações sem licitação. E tudo isso fica encobertado sem que a população possa ter conhecimento, ficar sabendo. Nós temos casos de famílias inconformadas aí, no caso, com a falta de informação a respeito, né, dos entes que morreram. A falta de ética dessa resolução ultrapassa os protocolos médicos? Com certeza. Os médicos em si estão numa situação muito difícil. Ou cumprem a resolução do nosso governador, ou eles cumprem a ética médica. O que fazer, né? Então, nós temos visto que os médicos estão numa situação muito delicada. Em sua maioria, estão cumprindo a resolução do governo estadual. Né? Infelizmente, ultrapassa muito todos os limites da ética médica, onde já se viu enterrar alguém, sepultar alguém com um atestado de óbito constando Covid-19, sendo que nem sequer tenha sido feito um teste para comprovar isso. Exatamente. Números altos e não confirmados podem prolongar a quarentena e o estado de calamidade por tempo indeterminado. Motivo a mais para ficar de olho em qualquer gasto público durante essa pandemia? Com certeza absoluta. Quanto maior número de mortes por Covid-19, mais se prolonga o decreto de calamidade pública, mais se prolonga a quarentena, que vem trazendo inúmeros prejuízos absurdos para toda a população como um todo, empresários, empregados, trabalhadores como um todo, né? Então, a população tem sim que ficar de olho, inclusive nas contratações sem licitação, sem tomada de preço, que são permitidas nesse período do decreto de calamidade pública. Pois é, o que não pode é todo mundo pegar carona nesse momento, né, Lucas? A gente agradece a sua participação aqui com a gente no Jornal da Clube.